Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Matheus. Hoje nós vamos estar dando continuidade à segunda aula da lógica de programação, que é para iniciantes que não sabem praticamente nada desse mundo de programação, mas querem estar entrando, estar tentando uma transição de carreira, estar tentando mudar de vida. E assim como eu falei na última aula, nós temos ideia que isso aconteceu por causa da pandemia. A pandemia influenciou um crescimento de tecnologia e necessidade de mão de obra de uma forma absurda. Então, a área da tecnologia está extremamente aquecida e por mais que tenha acontecido algumas demissões em massa, isso não significa que o mercado esteja enfraquecido, mas é somente para tirar o excesso de pessoas que eles contrataram naquela época que necessitava muita mão de obra. Agora, por exemplo, eles não estão precisando tanto, estão demitindo algumas pessoas, porém o déficit de profissionais da área de tecnologia ainda é gigantesco. Então, se tu é um bom profissional, se você está querendo entrar para ser um bom profissional, com certeza o mercado é um dos mais aquecidos do mundo atualmente. Então, vamos dar continuidade, já que a gente já tem essa noção básica de mercado, que é uma área boa para entrar sim, e é isso. Na última aula nós falamos sobre como a lógica de programação ela é importante para o seu dia a dia, como ela é necessária para que você possa pensar de uma forma coerente, para que você possa pensar de forma lógica e assim resolver os seus problemas, criar uma sequência lógica do que você tem que fazer para resolver determinada situação. E assim é na programação. Hoje nós vamos estar dando continuidade e falando mais sobre variáveis, constantes, dentre outros assuntos. Então, pessoal, a princípio nós vamos entender aqui, basicamente, de uma forma básica, como o computador executa funções. Nós temos aqui um input device, um output device e uma central de processamento e uma unidade de memória. O que isso significa, Matheus? Nós temos uma entrada de dados, uma unidade de processamento que vai tratar a entrada de dados, alocando memória, e uma saída desses dados já tratados por determinado programa, determinada execução de função. Ok. O que isso significa? Que o computador ele pega um dado, seja do usuário ou seja do desenvolvedor, ele vai tratar esse dado na central de processamento, alocando memória e vai promover uma solução de acordo com a lógica que você criou. Pois bem, e como que isso aqui foi criado? Isso aqui é a base do funcionamento da maioria das máquinas hoje em dia. Como que isso foi criado? Um matemático no ano de 1940 chamado John von Neumann criou essa ideia. Ele demonstrou essa ideia para a sociedade científica e simplesmente ela é utilizada até hoje como base da maioria dos computadores. Ela tem um grande impacto na computação, na ciência da computação no geral. E é assim que a maioria dos programas, a maioria dos sistemas até hoje funcionam. Então vocês têm que ter em mente que para você realizar uma coisa lógica com programação, o input device, que é a entrada de dados, ele vai alocar essa memória. Então lembre bem, essa alocação de memória, ela também é explicada na lógica de programação. Na teoria básica mesmo, a gente consegue já ver como essa unidade de memória pode ser alocada. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então agora nós vamos entender como que eu vou guardar um pedaço de memória para executar determinada função. No Java, eu vou fazer toda essa lógica de programação tentando demonstrar um caminho já pro Java, porque o foco aqui do canal é Java. Geralmente, nós fazemos uma variável para guardar um tipo de dado. Essa variável ela vai ser responsável por guardar números, palavras, lógicas de cálculos e etc. Aqui tem um exemplo de uma variável básica que é um inteiro. Um inteiro. Você vai lá no seu programinha. Eu vou até abrir aqui o Eclipse com vocês. Aqui, ó, eu já tinha preparado. Variável. Você vem aqui no seu programinha e você quer guardar uma variável do tipo inteiro. Você quer que um pedacinho da memória do seu computador guarde um número e que você identifique para esse número que essa variável é um número. E assim o computador vai saber tratar essa memóriazinha guardada que vai ser a variável como um número inteiro. Vamos só declarar a variável, que é o básico. Você não precisa estar familiarizado com essa interface aqui do Eclipse. Isso aqui é uma coisa já para o Java lá para frente, mas é só para vocês terem uma lógica de como que a variável se encaixa na programação. Olha só, para não ficar muito superficial. Aqui, por exemplo, nós vamos guardar uma variável do tipo inteiro. Declaramos uma variável do tipo inteiro idade.
Agora, um pedacinho lá da memória do computador vai estar com um espacinho para você guardar um número. E esse número vai ser salvo nessa variável idade. E posteriormente você pode utilizar essa idade para representar esse número em alguma execução do programa. Bem, agora que a gente viu o que é uma variável, principalmente na área do Java, eu vou estar demonstrando para vocês também como que essa variável pode ter um subtipo, que é uma coisa chamada constante. A constante, ela é uma variável que vai ser fixa. É estranho, né, a gente falar uma coisa que é variável vai ser fixa. Pois é, em alguns momentos da programação nós temos que fazer determinado programa com uma variável que vai ser fixa, para que esse valor não seja alterado em nenhuma hora da execução daquele código, pois ele é necessário para a estrutura daquele código. Então, por exemplo, novamente, eu estou aqui no Eclipse para demonstrar para vocês de uma forma mais prática, para vocês terem noção de como a lógica de programação, por mais que seja uma coisa teórica, ela está estreitamente ligada à lógica da programação prática. Agora vamos entender a constante. Vejamos, nós temos um código que ele vai ter que executar um cálculo. Esse cálculo vai ser baseado em um número fixo. Por exemplo, o número de dias que um funcionário trabalhou, mas aquele número é fixo, ele sempre vai trabalhar 20 dias ao mês. Então você vem aqui, ó, final. Esse final é uma palavrinha que ele vai identificar uma variável, por exemplo, aquela entidade que a gente criou há um tempinho atrás, ele vai dizer que aquela variável ela não vai ser alterada de forma alguma. Se você tentar alterar, vai dar erro. Então, aqui nós vamos colocar final int dias trabalhados igual a 20. Ok, nós criamos uma variável que até o final da execução do código não vai ser alterada. Então vamos supor que nós tenhamos que fazer, ele recebe R$30, R$40 por dia. Aí você vai lá e vai colocar 40 vezes dias trabalhados. Esses dias trabalhados não vão ser alterados, então o resultado sempre vai ser vezes 20. Porque é uma regra de negócio, é uma regra da empresa que o funcionário vai trabalhar sempre 20 dias. Então esse número tem que ser constante, ele não pode ser alterado em hipótese alguma durante o código, porque ou senão o funcionário vai receber mais, ou o funcionário vai receber menos. Agora que nós já entendemos basicamente como funciona variável e constante, nós temos que entender que todas as linguagens de programação elas possuem palavras-chave, palavras que vão ser utilizadas pela linguagem para identificar determinada execução. Por exemplo, eu botei aqui do Java novamente, nós temos public, private, static, void. Não precisa se preocupar com o significado delas agora, mas você tem que entender que elas existem. Então agora eu vou estar demonstrando aqui para vocês, no Eclipse, como que isso funciona. Por exemplo, aqui nós já temos palavras-chave. O package. Package significa pacote no Java. Ele é uma palavra que eu não posso mudar. Se eu vier aqui e colocar package, dá errado, porque o programa ele entende package, é pacote, tem que ser esse nome. Public identifica que esse sistema é público. Eu não posso vir aqui e botar public, não entende, dá erro no programa. Existem palavras que elas são chaves. Por exemplo, como a gente botou aí agora, o int, que representa um número inteiro. O final, que representa uma constante, são palavras-chave. Não quer dizer que nós não possamos usá-las em determinada hora depois, mas por enquanto, como nós só estamos pensando na lógica de programação, não se preocupe com a sintaxe da linguagem Java. Isso nós veremos depois. Você só tem que entender que existem palavras que não podem ser utilizadas em determinadas horas porque elas são palavras-chave. Agora que a gente entendeu como funcionam variáveis, constantes, palavras-chave também no Java, eu vou estar mostrando para vocês tipos primitivos. O que são tipos primitivos? Tipos primitivos são os tipos que devem ser aquelas variáveis. Uma variável não pode não ter um tipo. Ela tem ou que ser int de número inteiro, ou real de número decimal, ou char de palavra, de letra, ou lógico de verdadeiro ou falso. Você não pode declarar uma variável sem determinar um tipo da variável. Isso no Java, porque o Java é uma linguagem extremamente tipada. Você tem que definir. Essa idade do tipo int vai ser um número inteiro. Essa idade do tipo float vai ser um número real, com casa decimal.
Essa variável aqui, ela é do tipo caractere, que vai devolver uma letra, uma palavra, uma frase. Ou essa daqui é do tipo lógico, que vai determinar um resultado verdadeiro ou falso. Então, pessoal, antes de prosseguir aqui no curso, eu gostaria de pedir para você estar divulgando o conteúdo aqui, para estar curtindo, compartilhando. Se estiver te ajudando, pô, eu tô gostando, tá bacana, realmente não tinha esse conteúdo antes, não consegui achar esse cronograma bacana de via lógica, depois o Java, depois o Spring Boot. Pô, tá te ajudando, tá produzindo conhecimento, curte, compartilha. Se você puder também ativar o sininho, se inscrever no canal, porque a intenção desse projeto é ajudar todo mundo. Então, é isso. Vamos continuar. Então, novamente, como eu demonstrei para vocês das outras vezes, aqui eu vou estar mostrando da forma prática no Java. Não se preocupe com essa sintaxe, com esses pontos e vírgulas, com essas palavrinhas que vocês não entendem. Isso aqui é só para demonstrar como a lógica de programação está totalmente ligada à forma que você vai programar no dia a dia. Ok, então aqui o tipo primitivo int, do inteiro, que eu falei ali atrás, é idade, igual a número 2. O tipo real, que vai ser um número com casa decimal, double, vai ser o quê? Igual a 3,5. E aqui, um tipo char, que vai ser uma palavra ou uma frase, string no Java, Mateus. E aqui, o boolean, que é um tipo que devolve true ou false. Ele identifica se tal condição é verdadeira ou falsa. True. Esses são os tipos primitivos que nós temos que identificar nas variáveis. Então, o que a gente tem aqui? O tipo da variável, o tipo da variável, int, double, string, boolean, o nome da variável e a atribuição de um valor para essa variável. Então, aqui nós estamos dando para o computador uma entrada de dados. Ele vai tratar essa entrada de dados e vai devolver uma saída de dados, porque nós alocamos dados em memória. E isso já volta lá para aquela imagenzinha do John von Neumann, identificando uma entrada de dados, tratamento dos dados, saída dos dados. E assim as mágicas acontecem, como esse vídeo está sendo demonstrado para você, não é mais do que uma entrada de dados que eu botei no YouTube, está sendo agora uma saída de dados para você na tela do seu celular, na tela do seu computador, e assim acontece com tudo na tecnologia. E agora aqui para finalizar a aula de hoje, eu vou estar mostrando para vocês como que é uma entrada e uma saída básica de dados no Java. Novamente, não se preocupe com a sintaxe da linguagem, é só para demonstrar na prática como que essa entrada e essa saída funcionam, tá ok? Então vamos lá para o Eclipse. Aqui então já preparei um códigozinho e testei, só para demonstrar para vocês como que funciona uma entrada e uma saída de dados. Vamos supor que você quer criar um programinha que ele vai pegar o nome de uma pessoa. Aí você vai lá e coloca assim: digite seu nome. Aí o programinha vai mandar: digite seu nome. Aí o usuário vai lá e escreve Leandro, por exemplo. Ele vai pegar esse Leandro que escreveu na entrada de dados. Se tivesse alguma coisa para fazer com esse nome aqui dentro, salvar em um banco de dados ou qualquer outra coisa, ele iria fazer essa opção. E você poderia promover uma saída, que no caso é essa linha de código aqui, ó, que ele vai devolver a frase seu nome é, mais o nome que você indicou. Então, por exemplo, eu botei aqui Leandro, o computador vai me mandar: seu nome é Leandro. Se eu botar aqui agora Maria, seu nome é Maria. Ou seja, é uma coisa bem simples para você ver como que funciona a entrada, o tratamento do dado e a saída do dado. Aqui a gente não está fazendo nada com o nome, mas poderia. Poderia, por exemplo, implementar letra maiúscula no nome, tirar uma letra do nome. Isso tudo você vai fazendo com o passar do tempo aprendendo Java. Mas para fazer isso, você tem que entender o que é uma lógica e como funcionam os tipos primitivos, variáveis, constantes e etc. Tá bom? Então é isso por hoje. A aula encerra por aqui. Na próxima aula eu vou estar trazendo, acredito que são os conjuntos, que também é uma coisa super importante na lógica de programação. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. Aceito feedbacks nos comentários e também dúvidas. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.